Olá, empreendedor, olá, empreendedora, tudo bem com você? Olha só, contrato de prestação de serviço e contrato social. Eu vou trazer dicas muito importantes. Espero que essas dicas cheguem até você antes de acontecer um problema grave contigo em relação à prestação de serviço, em relação ao contrato social. Mas eu vou trazer dicas muito importantes aqui. Eu espero que você assista esse vídeo até o fim para que você possa realmente obter todo o conhecimento que eu vou passar para você aqui. Antes eu vou pedir para você que é novo aqui se inscrever no canal, ativar as notificações. O Gerando Empreendedores continua sendo um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil aqui no YouTube. E eu vou pedir também para você deixar o seu like, você que é da casa. Bom, eu separei esse tema porque a gente tem atendido empreendedores em todo o Brasil. E no momento que eles vão abrir as suas empresas, no momento que eles vão contratar prestadores de serviços, eles cometem os erros, que vão comprometê-los no futuro, que vão, de repente, até roubar o seu patrimônio pessoal, vai destruir o seu patrimônio pessoal, simplesmente porque eles não têm um passo a passo que eu vou mostrar para você aqui e vou trocar essa ideia contigo. Depois eu quero o seu comentário nesse vídeo, se o que eu falei faz sentido ou não. Bom, primeiro de tudo, quando você vai contratar uma prestação de serviço, você precisa entender o seguinte, que na contratação para prestação de serviço contínuo dentro da tua empresa, você tem aquele risco que todo mundo já sabe, de trabalhista, aquele risco de ter vínculo empregatício. E eu tenho, como eu faço um contrato de prestação de serviço sem correr esse risco, sem ter problemas? Primeiro de tudo, assim, o contrato não é aquele modelo da internet que você está acostumado a colocar ali. Contrato de prestação de serviço modelo. Esquece isso aí, tá? Por quê? O contrato ele tem que constar as informações relacionadas ao teu negócio, à tua forma de atuação. Então, precisa ser feito um questionário. Hoje, quando nós realizamos aqui um contrato de prestação de serviço para os nossos clientes, a gente tem em torno de, em média, de 22 a 30 perguntas que nós realizamos para elaborar o contrato de prestação de serviço com toda a segurança possível. Por exemplo, vai ter assunto confidencial? Tem que ter um acordo de confiabilidade. Tá certo? Você vai ter, esse trabalho vai ser contínuo, vai ser esporádico? Como que você vai colocar não é regulamentação, desculpa, fugiu a palavra aqui. Como você vai colocar o reajuste desse contrato? É pelo IGPM, é pelo IPCA? Vai ser anual, vai ser semestral? Como que você vai fazer isso daí? E aí é o seguinte, tem exclusividade no serviço? Tem algum conhecimento técnico que não pode vazar, por exemplo, que esse prestador de serviço terá acesso? Tudo isso tem que ser pensado. E também remuneração, forma de entrega, forma de cobrança, validação dessa entrega. Então tudo isso tem que constar dentro de um contrato de prestação de serviço. Então não é simplesmente você falar assim, vou pegar um modelo na internet e vou colocar aqui. Você sabe se esse modelo está colocando aí você em mais lençóis? Colocando você descumprindo regras básicas do Código Civil, da Constituição Federal e de acordo entre as partes, que você provavelmente vai pagar um preço muito caro no futuro? É isso que você tem que pensar. Então, quando você faz um contrato de prestação de serviço, primeiro assim, tem gente que faz serviço sem contratação. Eu não contrato mais ninguém, nem aqui na empresa, nem em casa, sem contrato. Por quê? O contrato mostra as obrigações e os deveres que cada um tem. Certo? E os direitos que cada um tem dentro da prestação de serviço. Então, se eu não deixo isso muito claro, no momento da entrega do serviço vão haver questionamentos que você não tem mais como questionar, tá certo? Você não tem mais o que falar depois do serviço prestado. Agora, se tem clareza dentro do contrato as obrigações de cada parte, que tem que ser feito e os direitos, você simplesmente vai cumprir o contrato, tá certo? Se você não tem contrato, esquece. Se você ainda é amador nesse ponto de contratar um prestador de serviço sem fazer contrato de prestação de serviço, esquece, você está muito amador ainda, então está na hora de você mudar esse jogo, tá certo? Por quê? Porque eu estou te falando coisas que acontecem no dia a dia, a gente ajudando milhares de empreendedores em todo o Brasil e a gente tem um histórico de muitos problemas justamente por quê? Porque não teve um bom contrato de prestação de serviço. Então, se você tem aí prestadores de serviço que prestam serviço para a sua empresa, se você quer contratar prestadores de serviço, o link está aqui na descrição, pede para falar com a gente sobre essa questão do contrato. Nós vamos elaborar um contrato para você realmente organizado para que você possa não ter dor de cabeça no futuro. O outro ponto desse vídeo, bem rapidamente, eu quero falar sobre o contrato social. Muita gente, no momento de elaborar um contrato social, pega um contrato padrão que vai parar na justiça depois, dependendo da causa. Olha só, deixa eu te dar um exemplo.
Você coloca lá na sua... Olha o seu contrato lá de prestação de serviço. Pergunta lá, vê no seu contrato, o que está dizendo em caso de falecimento de sócio e em caso também de saída de sócio. Como é que é pago esse sócio? Ah, tá lá, é levantado um balanço patrimonial na época e pago em 12 vezes. Primeiro de tudo, que está errado por quê? Porque o que está no balanço patrimonial pode não representar o valor da empresa de mercado. Então vai haver uma injustiça aí. Por exemplo, se você é uma pessoa que atua no mercado digital, por exemplo, você sabe que a maioria você não tem bens. Às vezes os caras trabalham home office, né? Você tem uma estrutura muito enxuta, mas a sua empresa vale muito, né? A gente tem empresas aqui que já foram avaliadas, empresas pequenas, em 20, 30 milhões. E aí, se está lá no balanço, tá lá, que vai ser levantado o balanço patrimonial, às vezes o balanço está pegando o capital social que você tem, mais alguns bens que a empresa, e dá lá, sei lá, 100 mil reais. Comparado a 20, 30 milhões, tem uma diferença, não tem? Mas por quê? Porque o contrato social não prevê o que vai ser feito, um levantamento patrimonial, não patrimonial, social da empresa, e vai ser feito um valuation. E nesse valuation vai chegar no valor de mercado da empresa e aí sim vai remunerar os sócios, né? O retirante ou os herdeiros. Nesse caso também, você tem que se preocupar como vai ser pago isso, porque você não pode prejudicar o caixa da empresa. Tem gente que fala assim, vai pagar em 12 vezes. E se o direito da pessoa, sei lá, for 10 milhões? Você tem 1 milhão por mês para pagar no teu caixa? Pode ser que você não tenha. Então não dá para fazer isso também. Então por isso que eu gostaria de você olhar, fazer uma lição de casa, olhar o seu contrato social e ver o modelo que você tem. De repente, seja vantajoso você fazer um contrato social realmente muito bem elaborado, né, com a visão também jurídica, para que você possa realmente ter segurança no futuro. Hoje a sua empresa pode ser pequena, amanhã a sua empresa cresce, e aí você vai ter problemas, principalmente na hora de discutir a saída e a questão dos herdeiros na sociedade. Então, duas coisas importantes que eu quero falar para você agora, que eu quero deixar aqui para você. Contrato de prestação de serviço e contrato social entre sócios de empresa não são coisas que você terceiriza essa decisão para amanhã e posterga para o futuro. Não, são coisas que você tem que tratar agora, principalmente no começo da sua empresa e quando está todo mundo bem na sociedade. Então é importante que você busque ajuda, você pode falar conosco, a gente vai deixar aqui, importante, né, a gente deixar aqui a pessoa bem preparada, né, uma pessoa bem preparada, instruída para te ajudar, para realmente organizar essas questões de contratos para você, beleza? Então é isso. Espero você amanhã num próximo conteúdo, vai ser muito bom ter você por aqui. Compartilhe essas dicas, porque tem muita gente aí que está fazendo a coisa errada e que pode ter problema no futuro. Então corre lá e ajuda essas pessoas compartilhando esse conteúdo e deixa o teu joinha, que também para mim é muito importante. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.